Olá, eu sou o Thiago Lacker. Eu sou o Ludson Aiello e hoje nós vamos falar um pouco sobre livro digital. E acho que um dos principais questionamentos que a gente enfrenta todo dia através de redes sociais ou conversando com os leitores é a questão do embate digital versus impresso. O pessoal debate bastante sobre o preço, né, Thiago? Eu acho que o principal questionamento do digital é o porquê que ele às vezes não é tão mais barato quanto se gostaria. Todo mundo pensa nisso por conta de não ter o papel, que realmente é um custo bastante elevado. Mas da parte editorial, ele tem todas as etapas, como um livro normal. Ele vai ser traduzido, vai ter todas as revisões, então não é porque ele é um livro digital que ele vai ser menos trabalhado ou não ter um trabalho de edição tão perfeito. Então é difícil, dá para diminuir um pouco por conta do papel, mas da perspectiva editorial é a mesma coisa. Basicamente, então, o que a gente pode ver é que a diferença do digital para impresso realmente está no formato. E recentemente nós tivemos a visita da Camila Cabete, que é da Kobo, aqui em Ribeirão, e do Ricardo Costa. Eles vieram visitar a editora e nós batemos um papo com eles. Na ocasião, nós fizemos algumas perguntas e a Camila vai falar um pouco também sobre essa dificuldade de tornar o livro digital um pouco mais popular aqui no Brasil. Então acompanhe o que a Camila falou pra gente. A gente tem alguns problemas ainda técnicos, porque a gente precisa de acervo. Para você ter uma ideia, a Kobo tem 4 milhões de títulos e em português brasileiro só 30 mil. Então as editoras precisam estar mais engajadas com a Novo Conceito para poder oferecer mais para os clientes. Como a Camila falou, a editora Novo Conceito é engajada em disponibilizar esse acervo digital. Hoje a gente pode dizer que tem todo o catálogo em e-books disponível aí em todas as lojas. E além disso, nossos lançamentos são todos simultâneos, isso é, sai o lançamento impresso, sai também o nosso conteúdo digital, além de a gente ter alguns conteúdos exclusivos em formato e-book. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. A Novo Conceito coloca todos os lançamentos, eles lançam simultaneamente, impresso e em digital. Porque existe essa discussão, não existe nenhum conflito entre impresso e digital. O cliente, ele quer o conteúdo, seja lá onde for, né? O livro, ele é o conteúdo. Então, você tem que dar as opções para ele. Se o cliente quiser ler no iPhone, tudo bem, está lá, ele pode comprar. Se ele quiser ler no impresso, também vai estar lá. Então, não existe esse conflito entre impresso e digital. E como a Camila falou, Thiago, recentemente nós tivemos um caso curioso, agora no começo de junho, uma embaixadora dos Estados Unidos para a Suíça, ela fez o juramento em cima de um e-reader. Os jornais americanos estão dizendo que foi um Kindle, mas a embaixadora lá foi tão política a ponto de esconder a marca para não fazer a propaganda de nenhum dispositivo especificamente. Mas ela fez o juramento em cima de um e-reader. E tradicionalmente esse juramento ele acontece em cima da Constituição americana. Então isso prova que o que importa realmente é o conteúdo, é tudo aquilo que estava escrito e não se ele estava no papel ou se ele de repente é um audiobook. O que importa é a história, no caso, a regra do país. Né? Também tivemos um caso curioso no começo do ano passado que bombeiros americanos fizeram o mesmo. Eles fizeram um juramento, no caso, sobre um iPad com a imagem de uma Bíblia, mostrando que realmente o que importa é aquilo que eles estavam, a figura da Bíblia, e não necessariamente ela impressa no papel. Uma outra questão que eu acho muito importante, muito bacana sobre os e-books, é que ele é de fácil acesso. Então, especialmente no Brasil, que é um país gigante, enfim, continental, como se diz, você pode ter o livro que você quer em qualquer momento, basta você estar na internet. Inclusive, uma pessoa pode conseguir ler um livro brasileiro morando em Londres ou em Tóquio. Enfim, em todo lugar ela tem aquele conteúdo que ela quer disponível ali a um toque. E eu acredito que a popularização do e-book ela tende a acontecer junto com o crescimento desse mercado de consumo eletrônico. Quando a gente vê, por exemplo, os números de vendas de dispositivos como smartphones e tablets, o Brasil é um dos países que mais consome esse tipo de tecnologia. E a gente acredita que isso vai ajudar muito a tornar o e-book muito mais acessível para o público leitor como um todo. Apesar da popularização da tecnologia digital, a gente percebe que ainda tem uma certa resistência do leitor para os e-books, não tem? Nesse sentido, a editora tem apresentado algumas medidas muito legais, como são esses conteúdos que são exclusivos e muitas vezes a um preço
acessível ou até mesmo gratuitos, né? Irrisório. A gente teve, por exemplo, um caso como o da Marina Carvalho. Ela fez uma releitura do Megera Domada, de Shakespeare, e disponibilizou exclusivamente em e-book a um preço simbólico de R$ 1,40, né, que você pode encontrar em qualquer livraria no Brasil. Uma outra ação interessante da editora foi a publicação do livro Feitiço, da Lisa Jones, que foi uma ação feita na Bienal do Rio de Janeiro no ano passado. Na Bienal a gente sempre recebe muitos manuscritos e entre eles a gente escolheu um para ser publicado, editado e disponibilizado ainda durante a Bienal, coisa que só é possível graças ao livro digital. E essa foi uma ação que gerou uma repercussão muito legal na Bienal, entre mídia, entre alguns dos nossos clientes. O pessoal ia o tempo todo entrevistar ela por ela ter tido esse sucesso nessa publicação, nessa campanha que ela foi inovadora, fazer todo esse processo em apenas uma semana, porque como o Thiago falou, só em e-book isso é possível. E uma outra ação interessante que eu acabei de me lembrar foi o Conto de Carnaval, que nós fizemos recentemente, né, Thiago? Onde os nossos autores nacionais foram convidados a cada um escrever um conto. E esse conto ficou disponível na nossa página no Facebook por 24 horas. O leitor tinha 24 horas para ler aquele conto e depois teve que esperar o lançamento da antologia, também exclusiva em e-book, para ter acesso a todos eles. E foi um sucesso muito legal, né? Os autores gostaram porque eles tiveram muito retorno dos leitores, os leitores adoraram, nos mandavam um e-mail parabenizando, porque foi uma ação realmente que agregou muito valor à leitura digital. Mostrou novamente que o formato é irrelevante, porque nesse caso o nosso formato principal da ação foi uma página de internet. Corre na Câmara agora uma lei de isenção de impostos. O livro no Brasil é isento de impostos e há uma medida, né, uma iniciativa de trazer essa isenção também para os e-readers e para todo o conteúdo digital. O Ricardo Costa, que é o representante da Feira de Frankfurt no Brasil, que aliás é a feira mais importante de literatura do mundo, ele vai falar um pouquinho disso para a gente agora. Aqui no Brasil, tanto o tablet quanto os aparelhos dedicados e até mesmo os smartphones, que são muito usados para leitura digital, eles ainda são produtos caros. Existe na Assembleia, entre os deputados e senadores, uma lei correndo, que é uma lei que está discutindo a isenção dos impostos, assim como o livro físico não existe, não tem imposto no Brasil. Isso ajudou muito a melhorar o custo final, o preço de venda desse livro para o consumidor, né? E hoje o que se discute no governo é também essa liberação desses impostos. E aí tem duas etapas, tem o imposto relativo ao livro em si, o livro digital em si, isso já é praticamente um consenso, e agora se entrou numa segunda discussão, que é a isenção do imposto também para o aparelho dedicado. Porque um aparelho dedicado, a gente chama de e-reader, seja ele de qual marca que for, ele só serve para ler o livro. Você não consegue navegar na internet, você não consegue ver e-mail, não é para isso que ele é feito para o livro. Então ele é praticamente o livro. Então, se o papel no livro impresso é isento de imposto, então essa é a relação que se faz, né? Se o papel que é usado no livro impresso é isento do imposto, por que o aparelho dedicado também não vai ser isento do imposto? Então, é uma evolução que está vindo, é uma questão natural, porque não existia isso. Até 5 anos não existia isso, então nem constava de lei. Então, é uma coisa que realmente, naturalmente, tem que se discutir, mas eu acredito que com essas mudanças e com essa atualização, vamos chamar assim, né, vai ter um desenvolvimento, um crescimento grande no consumo. Os smartphones estão se tornando um aparelho muito frequente de leitura, muito fácil. Você tem o seu livro, você tem a sua biblioteca com você onde você for. Você parou no banco, está esperando a sua vez no banco, você lê. Está esperando uma reunião, você lê. Eu faço isso já bastante. A gente conta com isso para que a leitura se popularize, para que a leitura esteja disponível em todas as regiões. E para você que ainda não se permitiu, ainda não se aventurou aí no mundo digital, fica a dica. Tente, experimente, use o seu celular, baixe um conteúdo nosso, um dos conteúdos desses exclusivos, inclusive, e experimente.
E é isso, eu queria agradecer bastante a participação da Camila Cabete e do Ricardo Costa no nosso bate-papo de hoje e convido vocês a acessar as nossas redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram. Acesse o nosso blog também, que lá tem mais conteúdo exclusivo sobre esse assunto e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, até a próxima.